Salve, salve galerinha, salve, salve meu povo, muito bem-vindo para você que está chegando agora no canal Mais História com o professor Paulo Teles, que é essa pessoa que vos fala, ou seja, eu, Je suis Paulo Teles, it's moi, tá? Então, meus caros, hoje nós estamos trabalhando a prova da Baiana. Para quem está chegando agora, esse é um canal que é dedicado para a resolução de questões de vestibulares, questões do Enem, provas Strix, né? Já fizemos a prova da UNIT, estamos agora trabalhando a prova da Baiana da edição de 2023/2. Então, você que está chegando agora, se inscreve, curte, compartilha, que além de ajudar bastante a gente, você vai ficar sempre antenado, sempre atualizado nas novas resoluções, nas questões que a gente vai trabalhar. Aqui nós ensinamos não só a resolução, mas também estratégias de prova, uma revisãozinha básica de conteúdo, que vai te ajudar na sua jornada aí para garantir a sua aprovação, a sua tão sonhada vaga na faculdade que você almeja. A questão de número 16 da prova da Baiana 2023/2 é uma questão temática, né? A prova da Baiana ela tem uma estrutura, né, bem interessante, uma estrutura que sempre traz, né, questões que abordam temáticas. E aí é interessante que você perceba que, primeiro, não são 3 ou 4 questões, são 15 a 20 questões. Por quê? Porque cada letra, cada alternativa é um assunto a ser abordado. Então a prova ela traz uma temática grande, tá? Por exemplo, já trabalhamos questão de comunidade quilombola, já trabalhamos questão sobre a temática indígena, que foi o marco temporal, já trabalhamos questões sobre a teoria política e ideológica, direito versus esquerda, e nessa questão, a 16, ele traz sobre a temática da questão sanitária e as políticas públicas em torno dessa questão sanitária. E é a partir daí que ele vai abordando item a item, informação a informação, e o aluno tem que ter uma boa base de conteúdo, além daquela estratégia necessária para fazer uma excelente prova. Bom, na questão 16, ele trouxe essa imagem aqui, vacinas salvam vidas, que não acrescenta muita informação, apenas um enunciativo da temática que será abordada nessa questão. E aí você tem esse texto gigante, né? Eu costumo dizer para meus alunos, quando estão resolvendo questões da prova do Enem, que quando vem um texto muito grande, vá direto para o comando, afinal de contas, não há sentido em você, por exemplo, buscar, né, mergulhar nesse oceano de informações sem que você saiba o que você tem que procurar. Mas essa, meus caros, não é uma questão Enem, é uma questão Strix. E na questão Strix, o texto ele apresenta a temática que vai ser abordada, né, o grande tema que vai ser abordado na prova. Afinal de contas, as provas Strix elas funcionam assim. As pessoas acham que são 3, 4 questões, mas não são 3, 4 questões. São 3 questões que acabam virando 15. São 4 questões que acabam virando 20. Como assim, Paulo? É porque cada tema, cada alternativa, na verdade, aborda um tema, né? Um microtema dentro de uma área central, dentro de um tema central. Então, por exemplo, na questão 14, ele trouxe a temática quilombola e como essa temática quilombola foi discutida ao longo dos anos, ao longo dos séculos na história brasileira. Na questão de número 15, na questão número 13, na questão número 14 foi a temática indígena. Na questão número 15 foi a temática política ideológica. Então, cada alternativa é um subtema do tema central. Tá? Então, a prova traz nas suas questões temas centrais para cada questão e em cada alternativa é uma ramificação desse tema central. Por exemplo, o tema da questão de 2016 é política pública e a questão sanitária e política pública. Como as políticas públicas trataram a questão sanitária ao longo da história do Brasil. Vamos analisar o texto, que a partir da análise a gente vai ter uma compreensão melhor do que essa questão está trazendo. Bom, é recomendável que você fragmente o texto, né? Aqui nós temos alguns períodos. Eu geralmente digo, gente, fragmenta por período. Quando o período vem muito curtinho, como esse aqui, ó, foi-se o tempo em que o Brasil tinha um dos maiores programas, uma das maiores coberturas vacinais do mundo, junta com outro, tá? Para que você tenha um período mais longo e no sentido que você possa fazer um recorte melhor, tá? Então aqui, ó, aqui é o primeiro período. O que é que ele diz aqui? Foi-se o tempo em que o Brasil tinha uma das maiores coberturas vacinais do mundo. Aqui ele traz uma crítica à questão vacinal no Brasil, à questão das vacinas no Brasil, tá? E a partir daí ele continua desenvolvendo essa crítica. Quando ele fala
Elogiado nacional e internacionalmente, o Programa Nacional de Imunizações fornece de forma gratuita as vacinas contra as principais doenças infecto-contagiosas para as quais existem imunizantes. Tá? Então ele desenvolve essa crítica. No segundo período, que vai de o Ministério até 6 anos, ele fala aqui o seguinte, o Ministério da Saúde lançou um movimento nacional pela vacinação com o objetivo de retomar os altos índices de coberturas vacinais no Brasil, que estão em declínio há 6 anos. Então ele está mostrando as ações do governo, o que é que o governo tem feito para tentar resolver essa situação das vacinas, da cobertura vacinal, e ele vai agora desenvolver essa ideia que ele lança aqui. Desde 2016, a cobertura vacinal de diferentes imunizantes está bem abaixo de 95%, que é o índice recomendado pela OMS. E aí tem um outro período. De acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população ficou em 66% ano passado. Então aqui ele está, no terceiro período, desenvolvendo a ideia do segundo, beleza? Qual é a ideia do segundo? Que nós temos ações do governo para tentar resolver o problema que foi apresentado na crítica acima. No último período, ele fala: em 2021, ano que registrou maior mortalidade pela pandemia de Covid, esse indicador não passou de 61%. Em anos anteriores, ficou abaixo de 80%. A última vez que o país registrou um índice satisfatório foi em 2015, quando cerca de 95% do público foi vacinado. Ou seja, desde 2015, nós temos uma redução da questão vacinal. Ele está aqui reforçando o problema nesse quarto período, nesse quarto e quinto período, que ele apontou no início do texto, beleza? Então, a temática, o macrotema da questão é questão sanitária e políticas públicas. Vamos agora à pergunta. A ocorrência das pandemias e epidemias é um fato recorrente na história e se associa de forma intensa às questões sociopolíticas, conflituosas ou críticas vividas em âmbito regional ou internacional. Nesse sentido, pode-se afirmar que, então, perceba, o tema vai ser questão de saúde pública, tá? E as políticas relacionadas a essa temática. Aí ele traz 5 alternativas, você vai perceber agora o quanto é complicado, porque cada alternativa traz uma temática diferente, nacionalmente ou internacionalmente, dentro dessa macro temática que é a questão da saúde pública. Vamos resolver parte a parte, não adianta ir de vez, não vos afobeis, é o nosso primeiro mandamento. Bom, letra A. As incertezas em relação à eficácia da vacinação, os interesses políticos de grupos da elite econômica e militar, associados às graves condições sociais, pobreza e extrema desigualdade social, contribuíram para a epidemia de febre amarela e da eclosão da revolta da vacina em 1904, no período da Primeira República no Brasil. E isso está correto, Vocês bem sabem que durante a República Velha nós tivemos uma grande revolta, que ficou conhecida como Revolta da Vacina, mas é importante lembrar que a vacinação obrigatória estabelecida pelo presidente Rodrigues Alves durante a prefeitura do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, foi apenas a ponta do iceberg. Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista que chefiou esse programa de vacinação obrigatória, ele não é o causador principal da revolta. Pelo contrário, existem outras questões por trás disso, como as péssimas condições de vida, a moradia muito dificultada dentro do Rio de Janeiro, os cortiços onde se aglomeravam dezenas, centenas, milhares de pessoas e a política autoritária do governo que desprezou completamente a população e implementou no Rio de Janeiro um amplo programa de higiene social e, é claro, bastante discriminante. Bom, a resposta já foi entregue, a letra A, mas vamos analisar aqui as outras alternativas. Letra B. O desenvolvimento de uma ampla política de distribuição de renda e de crescimento dos investimentos em educação e saúde pública possibilitaram a redução da ocorrência de epidemias durante a ditadura civil-militar. Olha, até tivemos um programa de vacinação iniciado durante a ditadura militar. Os militares, eles de fato fizeram um grande programa de vacinação, tá? Mas o erro dessa letra é quando ele fala que houve uma política de distribuição de renda. Isso está errado, não houve política de distribuição de renda durante a ditadura militar. Vários relatórios técnicos, como é o caso do estudo da Oxfam,
apontam que a desigualdade no Brasil ela aumentou durante o período das ditaduras. Tá? Vocês já devem ter visto, inclusive, charges como essa aqui, ó, do Miguel Paiva, mostrando, por exemplo, que a Constituição de 88, quando é aprovada após o fim da ditadura, tenta sanar um problema que a ditadura deixou, uma herança maldita que ficou para trás no nosso país. Então, está errado. Letra C. A redução do tamanho do Estado a partir da adoção de políticas neoliberais nos últimos 2 governos brasileiros possibilitou uma maior eficácia das ações estatais e a ampliação dos programas sociais de saúde pública federais. Isso está errado. As políticas neoliberais, elas acabaram enfraquecendo o poder de ação do Estado, o poder de política pública do Estado para conseguir auxiliar a população, prestar as devidas assistências. Vários relatórios técnicos, como é o caso desse professor da Universidade Federal da Fronteira do Sul, né, apontam que o SUS foi fundamental para o combate à pandemia, para o combate ao Covid, tá? E assim tem sido. Lembrando que política pública é uma política de Estado e o enfraquecimento de Estado com políticas econômicas neoliberais que buscam reduzir a ação do Estado na sociedade acabaram prejudicando, né, esse setor, essa área da sociedade brasileira, que seria educação e saúde. Beleza? Bom, então, letra C está errada. Letra D. A derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi provocada, dentre outros fatores, pela dizimação do exército alemão, consequência dos efeitos da gripe espanhola em decorrência das trincheiras criadas pelos alemães. Bom, é bem verdade que a gripe espanhola matou muita gente. Estima-se que a gripe espanhola tenha matado cerca de 50 milhões de pessoas, né, no mundo em apenas um ano, mas ela não foi a responsável pela derrota do exército alemão na Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que a Alemanha não tinha condições de enfrentar uma guerra contra a Inglaterra, a França e Estados Unidos juntos. Tá? O desgaste do exército alemão, o enfraquecimento das forças alemãs, a ausência de recursos para manter uma guerra tão duradoura, acabou sendo um dos principais responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Então, a derrota da Alemanha não foi provocada pelos efeitos da gripe espanhola. Isso está errado. Letra E. A expansão da ebola no continente africano enfraqueceu as forças militares colonialistas, sendo fundamental para os processos de descolonização e ruptura radical dos laços políticos e econômicos entre África e Europa. Isso aí está tudo errado, né? Primeiro que a descolonização afroasiática não se deu por conta do ebola. O ebola é uma epidemia, uma epidemia recente, anos 90 para cá, ainda que tenha alguns indícios lá nos anos 80, e, além disso, o fato de ter ocorrido a epidemia do ebola e o fato de ter ocorrido a descolonização, que foi anterior a essa epidemia, então não há relação entre eles, não foi responsável por uma ruptura dos laços entre a Europa e a África. Esses laços existem até hoje. Então, a letra E está toda errada. Beleza? Bom, dessa forma, a resposta é letra A. As incertezas em relação à eficácia da vacinação, os interesses políticos de grupos da elite econômica e militar, associados às graves condições sociais, pobreza e extrema desigualdade social, contribuíram para a epidemia da febre amarela e a eclosão da revolta da vacina, em 1904, no período da Primeira República, no governo de Rodrigues Alves e na prefeitura do prefeito Pereira Passos. Meus caros, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal Mais História com o Professor Paulo Teles. Se inscrevam, curtam, compartilhem e nos ajudem a ajudar cada vez mais todos aqueles que estão nessa jornada para a sua vaga do vestibular. E sim, foi um pleonasmo. Nos ajude a ajudar. Nos ajude a ajudar todos vocês no seu objetivo maior, que é a sua faculdade. Forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Vamos andar de patins.